Letras de Esquina. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu, Aquile Camus, e mais um podcast Letras de Esquina, mais um spin-off do Game Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E para trabalhar hoje, a gente está trazendo mais um grupo aqui. Eu vou pedir que as meninas se apresentem, porque hoje eu não vou participar dessa gravação, eu estou só fazendo a apresentação. Então, por favor, Karine, se apresente. Oi, meu nome é Karine, faço o terceiro período do curso de Letras. Estamos aqui para entrevistar o Olavo. Ok, Stephanie, por favor, se apresente. Todo mundo aqui tá fazendo letras, viu, gente? Só para avisar a galera. Boa noite, meu nome é Stephanie Oliveira e eu tô no terceiro período de letras também. Essa turma. Oi, Maida, por favor, se apresente. Olá, sou a Maida e também faço curso de letras. Beatriz, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz. A mesma sala com o Olavo, né? Estudamos todos juntos. E hoje a gente vai fazer a gravação do podcast, conversar com o Olavo, tirar algumas dúvidas, conhecer mais sobre o trabalho dele. E Giovana, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana e eu também sou aluna do terceiro período do curso de Letras. Ok, e vamos falar sobre o nosso convidado, que também é nosso colega aqui, né, da universidade, tanto funcionário como aluno, Olavo. Olavo, por favor, se apresente. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Me chamo Olavo, sou graduando de letras, também sou advogado e sou servidor público. É um prazer estar aqui falando sobre algo que eu gosto, que é a literatura. Inclusive, foi o motivo pelo qual eu escolhi cursar letras. Minha paixão dentro das letras é a área da literatura. Ok. Antes da gente começar, eu gostaria de falar também, né, que a gente vai falar Você vai tratar um pouquinho também do canal dele do YouTube, né? Olavo Ler, que eu achei o nome maravilhoso. E eu queria que vocês, né, curtissem o papo. Esse faz parte do nosso projeto de extensão lá da Universidade Estadual de Goiás, na Unidade Universitária de Porá. E é isso, gente. Então, Olavo, como que foi, né, a ideia de criar esse canal no YouTube? O que te motivou, além do amor à literatura? Escolhe as obras que você quer apresentar pro pessoal. Bom, Bia, a princípio eu tinha um canal no Instagram, só que a gente percebe com o tempo e com a experiência que cada plataforma tem um público-alvo. E a plataforma do Instagram, ela não retém o público, não tem muita paciência, assim como no TikTok, que é outra plataforma digital, o público não tem essa paciência de ficar vendo vídeos longos. E como geralmente eu comento dura cerca de 10 minutos cada vídeo, eu me dei conta de que o YouTube é uma plataforma melhor para um vídeo um pouco maior. Agora, a intenção do canal é fazer algo que eu gosto, né? Até uma questão existencial, porque é bom a gente estar fazendo o que a gente gosta, por mais que não seja nossa profissão, mas é bom exercitar, né? Então, como eu gosto de literatura, eu vi na criação de um canal uma forma de aprimorar meus próprios conhecimentos, porque quando você fala mais sobre uma coisa, você também está aprendendo, né? Paulo Freire já diria isso, que quando você ensina, você também aprende, né? Então, eu estou exercitando. Sobre literatura, quando eu estou falando a respeito, eu estou fixando mais daquela história sobre a qual eu estou falando, né? Então, assim, a literatura, eu vejo ela com muitos pontos positivos, né? E eu sinto que eu cresço quanto ser humano à medida em que eu leio mais. Um dos nortes que norteiam a ideia do canal é falar sobre várias obras literárias ao longo de todo o mundo, porque a gente fica meio alienado, consome as mesmas coisas. Não que você quer pensar diferente se você está consumindo o mesmo tipo de literatura que todo mundo. Então, eu parti de uma lista com o livro mais lembrado de cada país pelo mundo. E o meu exercício é tentar ler cada obra mais conhecida de cada país do globo. Então, ora eu leio algo da América, ora eu leio algo da Europa, mas para não ficar nisso, eu leio muita coisa, eu tenho descoberto muita coisa boa do continente africano, que a gente conhece muito. Aí eu leio algo da Ásia. Então, eu vou fazer dessa rotação a minha ideia, uma das minhas ideias, o que me motiva, é conhecer o mundo a partir e através da literatura de cada país dele. Porque, infelizmente, né, o meu desejo era visitar todos os países, que eu gosto de visitar, eu gosto de viajar, né? Mas eu vejo na literatura uma maneira de eu conhecer as culturas espalhadas pelo mundo de uma maneira mais econômica, né? Que é através da literatura. Então,
esse é um dos meus objetivos. Então, você diria que a sua motivação para escolher o que você vai falar no seu canal é, além de você gostar da obra, claro, mas apresentar ele para uma obra que você acha que pode não ser tão conhecida assim no Brasil ou em outras regiões, né, que eu não tenho conhecimento dos lugares que as pessoas são inscritas no seu canal, mas assim, então o seu objetivo principal é apresentar essas obras. Sim, é estimular, né? Estimular as pessoas a ler também, porque eu acho que eu estou crescendo enquanto ser humano quando eu estou lendo. Então, eu gostaria que as pessoas também conhecessem isso, né? Conhecessem não só o que é veiculado aqui no Brasil, mas principalmente alguns continentes que são meio que esquecidos da América, né? Nós temos uma visão muito eurocêntrica, né? Tudo que vem da Europa a gente consome, mas tem continentes ricos culturalmente, como a África, que a gente não conhece. E tem outra coisa também, quando você fala a respeito de algo numa plataforma de alcance grande, você tem feedback. Você, vez ou outra, alguém coloca alguma coisa. Então, troco impressões com pessoas que leram aquela obra. E é interessante isso, esse exercício de diferentes pontos de vista. Além disso, uma coisa que infelizmente tem acontecido com muita recorrência é algumas obras estão sendo censuradas pelos governos. Então, eu estou tentando também comentar essas obras, né? Porque às vezes as pessoas criticam sem ter lido, criticam pelo título, criticam pela capa, né? A última obra brasileira agora que foi retirada de das prateleiras das escolas municipais de uma cidade brasileira é um livro infanto-juvenil, por exemplo, chamado Menino Marrom, do Ziraldo. Os pais acharam que aquele livro era impróprio para as crianças e reivindicaram, e a Secretaria Municipal de Educação daquela cidade retirou. Então, eu já comprei o livro, estou esperando chegar para eu ler e depois eu vou comentar sobre ele. Porque o que acontece muito hoje em dia é a gente dar opinião sobre uma coisa que a gente nem entende. Então, eu também aproveito algo que está em evidência para dar minha opinião a respeito. Olavo, você acredita que esse seu amor pela literatura foi o que te incentivou a ingressar no curso de letras? Sim, foram as duas coisas. Foi o inglês, que eu tenho vontade de melhorar para eu poder viajar, quem sabe, um dia e usar essa língua, né? Conseguir me virar fora. E a literatura, porque uma coisa é você ler como um leigo, né? Mas vocês sabem, às vezes a gente, tendo algumas disciplinas, como a gente já teve algumas, como teoria literária, eu consigo ter uma visão um pouco mais técnica sobre aquilo que eu estou lendo. Porque quando eu não tenho essa formação acadêmica, né, eu vou ler, vou entender de uma forma, mas se eu tenho uma bagagem, um laço teórico, talvez eu consiga aproveitar mais, conseguir perceber algumas sutilezas que se eu não tivesse estudado disciplinas como teoria literária, eu não conseguisse. Então, eu acho que eu consigo aproveitar melhor a literatura a partir do que eu adquiro de conhecimento literário e teórico literário com o curso de letras. Então, com certeza, eu tenho certeza que me ajudou bastante. A minha próxima pergunta seria, acredito que você já conseguiu responder com essa, que seria se você acredita que, pelo fato de você estar cursando letras, se as matérias que você tem estudado na faculdade têm te ajudado a ter uma outra percepção daquilo que você lê. E você falando, eu achei bem interessante, porque realmente, como você disse, na matéria de teoria literária, a gente aprende a enxergar de outra forma e perceber coisas que antes a gente talvez não perceberia, né, na leitura. Então, Sim. Eu achei bem interessante. Inclusive, Giovana, uma das questões, uma das barreiras para quem quer ler coisa de fora, que é um dos meus propósitos, que é ler coisa da Europa, coisa da África, coisa da Ásia, é a língua, né? É a língua. Porque tem certas obras que elas não vêm traduzidas para o português, elas são só em inglês, quando muito estão em inglês. Então, através do curso, né, eu tô me forçando a começar a ler também algo em inglês, porque se eu souber ler bem em inglês, eu vou conseguir ter acesso a uma literatura que se eu não souber inglês, eu não vou ter. Isso serve não só para literatura, isso serve para quem quer seguir a carreira acadêmica, quer fazer um mestrado, um doutorado. Quanto mais você sobe na escada da formação acadêmica,
mais é dificultado seu acesso a algumas obras se você não saber uma segunda língua, principalmente o inglês. Então, com certeza, o curso tem me fornecido subsídio, sim, para mim acessar. Até acessar o básico mesmo, até acessar o conteúdo de fora. Então, é fundamental. Até porque, como dizem alguns linguistas, né, Olavo, a gente só consegue compreender certas palavras e certas expressões de uma língua caso a gente esteja imerso naquela cultura, né? Porque, por exemplo, algumas palavras em outros países e aqui a gente não consegue compreender e entender o significado daquela palavra. Como, por exemplo, a palavra saudade em inglês e outras línguas, a gente não tem esse significado, porque tem palavras parecidas, não tem o mesmo significado e às vezes a gente não consegue nem explicar o que aquela palavra quer dizer. Exatamente. Conhecer a outra língua facilita uma imersão real, né? Tanto que para quem está querendo aprofundar o inglês, o ideal não é que você vá para outro país de outra língua e fique semana. O ideal é que você fique lá 6 meses, porque você vai mergulhar naquela cultura com as expressões idiomáticas, né? A sociolinguística diz muito sobre isso, com a expressão idiomática própria daquele país. E ao falar disso, Bia, você me lembrou de outro aspecto da literatura, que é a capacidade de a gente desenvolver a nossa empatia. Que a empatia, né, como todos sabem, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. E quando você está lendo uma história fictícia, que seja, você se coloca, ao se colocar no lugar daquele personagem que está se realizando, que está feliz ou que está passando por um momento muito difícil, você está se humanizando, né? Isso é gradual. E quanto mais você lê, mais você exerce essa capacidade de aguçar a sua sensibilidade. E o que eu consigo trazer para a minha vida é que eu consigo... Porque quando você vai ler, a maioria dos romances, sejam eles românticos ou não, eles são muito ricos em detalhes, por exemplo. Eu sou um cara muito voado. Como o romance ele vem com muitos detalhes, a descrição é muito rica, eu meio que estou trazendo gradativamente isso para a minha vida real. Eu consigo perceber alguns detalhes. Mulher já tem isso, parece que naturalmente, que consegue perceber algumas micro-reações das pessoas quando a gente está conversando, por exemplo, em sociedade. Eu tenho essa dificuldade, eu sou lerdo, mas a literatura, ela tem me possibilitado cada vez mais conseguir perceber essas sutilezas do dia a dia, né? Isso faz com que eu viva minha vida de uma maneira mais intensa e mais interessante. Então, não sei se eu estou romantizando muito, acho que estou um pouco, mas para mim isso é real. Entende? E questão da romantização, Olavo, é muito interessante, porque até se lembra, né? A gente viu em algumas aulas que a leitura ela nada mais é do que uma fuga da realidade, né? Porque o ser humano ele precisa da imaginação, da criação, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida, com lazer e tudo mais, porque pela literatura a gente consegue vivenciar coisas, mesmo que pela imaginação, que a gente não conseguiria vivenciar na vida real. Uhum. E, por exemplo, agora, Bia, eu tô lendo um livro que chama A Senhorita Smilla e o Segredo da Neve. Ele é o livro mais lembrado da Dinamarca. É um contexto, logo de cara, um choque cultural muito grande, porque a gente está aqui no interior do estado de Goiás, lugar quente, né? Lá não, é uma situação onde tem o sol da meia-noite, tudo se passa na neve, tudo é frio, a gente tem a figura dos esquimós, são comunidades que vivem quase isoladas, não tem acesso a muita coisa, e a gente tem acesso a essa cultura que eu não teria acesso, muito provavelmente nunca, né? Então esse é o bacana. Eu tô lendo uma coisa lá do gelo da Dinamarca, do extremo norte da Europa. Dia desses eu tava lendo O Deus das Pequenas Coisas, que é o livro da Arundhati Roy, que é uma mulher escritora indiana que traz a realidade das castas. É uma figura de que determinadas pessoas, que são os Dalits, que são intocáveis, né, sofrem muito preconceito, é uma coisa superada, mas até hoje existe essa figura. A gente teve uma novela brasileira que abordou isso. Então, assim, a todo momento eu conheço culturas totalmente diferentes da minha, e eu consigo me enriquecer vendo isso. Então, eu acho muito, muito rico a cultura africana, muito bonita, muito múltipla, né, muito rica em tudo, em cor, em música, em culinária. Quando você está lendo, você conhece a cultura, você conhece o paladar do pessoal lá de longe. Vale muito. E nesses livros que você leu, assim, desses livros, qual que você acha que todo mundo, pelo menos, reconhecer a resenha dele, que você acha que ajudaria uma crítica, assim?
Ixi, Stephanie, é difícil porque tem muita coisa boa. É claro, tem aqueles que eu li que eu não gostei. Não dá pra gente romantizar e falar que tudo é muito bom, né? Mas tem um que eu li mais pensando nos mais recentes. Tem um da Angola, que é um país que a gente só... Angola, África, é um país de colonização portuguesa, teve uma descolonização muito recente, chama A Gloriosa Família, do Pepe Tela. Ele é o livro mais lembrado da Angola, por exemplo. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque meio que é a história da escravidão sobre a ótica do escravizado. Quem é o narrador? O narrador é um escravo. Ele meio que dá o troco, porque ele representa quem? O povo dele foi vítima, e geralmente quem conta a história é o vencedor. Nesse caso, quem está contando a história é o vencido. Então, desde já uma subversão de valores, a gente consegue conhecer a história da escravidão angolana a partir da ótica do escravo, né? Então, A Gloriosa Família de Pepe Tela, dos que eu li recentemente, com certeza é um dos, né? Existem vários. Os Miseráveis de Victor Hugo, que é um clássico francês. São muitos. A gente tem mais de cerca de 200 países no mundo, né? Certamente, pelo menos uns 150 livros aí são os fundamentais aí, que tem até listas, né? Os livros, isso vale para todo tipo de cultura. A gente está falando da cultura, da cultura por meio da literatura, mas ao cinema e tal. Então, assim, tem aquelas listas, né? Os livros que eu deveria ler antes de morrer, os filmes que eu deveria ver antes de morrer. Então, são muitos. Acho que Gloriosa Família de Pepe Tela, o angolano Pepe Tela, é uma boa sugestão. Olavo, a gente que te acompanha, a gente sabe que você avalia, a gente que te segue no Instagram, vê que você, na maioria das vezes, quando você lê um livro, você dá uma nota. Qual o critério que você usa para avaliar esses? É mais emoção do que um critério técnico, até porque eu não tenho essa bagagem toda para julgar, não, porque esse narrador aqui é um narrador onisciente e tal. O livro tem que pegar a gente, né? Tem que nos atrair, tem que nos prender, né? Então, o livro que eu gosto, o critério que eu uso para falar, não, esse eu gostei, é aquele que, sabe, quando você lê e você perde a noção do tempo, você acha que passou 20 minutos, na verdade passou 1 hora e pouco. Esse é o principal critério. Tem que me pegar, a história tem que me pegar. Não, tem que ser bem escrita, porque eu acho que é básico, é clichê, mas tem uma razão de ser um clichê. Não importa a história, o que importa é ela ser desde que seja bem contada, né? Então acho que esse é um critério. Essa questão de dar nota, né? Porque é uma coisa que a gente vê muito nas plataformas digitais, seja TikTok, seja Instagram, né? Tem a questão das estrelas, né? Que é de 1 a 5 estrelas, né? A lógica importada aí do capitalismo das estrelinhas, do hotel de 1 a 5 estrelas, né? Eu coloco uma luazinha lá de 1 a 5, aí a luazinha é bom porque dá pra gente colocar meia lua, que é uma lua crescente, então dá pra quebrar, dá pra falar 4,5, né? Entre 4 e 5 tem algo ali. Então acho que o critério, o Giovana, é esse, sabe? Eu tenho que eu tenho que perder a noção do tempo para o livro ser bom. Se eu não perder a noção do tempo, não vai ser uma boa, não vou achar que é uma boa avaliação. E geralmente eu vou fazer um vídeo comentando e indicando uma coisa que eu gostei, porque tem muita coisa que eu leio que eu não gosto também. Então, assim, se eu não gosto pra mim, eu não quero pros outros também, né? E esse é outro critério. Olavo, e você lembra qual foi o primeiro livro que você trouxe pro seu canal? Sim, foi o que eu citei aqui. Inclusive, eu fiz o primeiro livro. Não que agora esteja bom, mas melhorou, porque você vai praticando, qualquer coisa que você vai praticando, você vai melhorando, né? Então, assim, eu vi o primeiro e tá todo desfocado. Vocês podem ver que, assim, eu tentei aqui, nessa imagem aqui, como eu já tô acostumado, eu tenho um tripézinho pequenininho aqui, então já tá mais ou menos centralizado. Eu aprendi um pouquinho a enquadramento, essas coisas. O primeiro tava um horror, eu acho que eu até já apaguei ele, porque começava desfocado, eu não analisava nada. Eu mencionei aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu não sei se eu tenho ele fácil. Acho que eu tenho ele, que eu geralmente deixo em destaque, os livros que eu mais gosto. Ele tá em alguma parte aqui, mas é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu fiz um vídeo, foi lá tem uns 2 anos. Aí esses dias eu assisti de novo, achei muito ruim. Aí eu excluí. Aí eu li o livro de novo, fiz um novo vídeo sobre ele. Mas é sim, Os Miseráveis, do Victor Hugo. É um romance que se passa em Paris.
na França, pós-Revolução Francesa, aconteceu em 1789, então é uma pós-Revolução Francesa lá em 1815, vai até 1830, 1832. Conta a história de um francês que foi preso porque roubou um pão, e desde então a vida dele foi uma tragédia só. Ele foi preso, tentou fugir, e aí ele recebia mais pena porque tinha tentado fugir. Depois ele encontra uma mulher. Esse senhor era o Jean Valjean. Ele encontra uma mulher, ela morre. Ele vai cuidar, ele promete no leito de morte que vai cuidar da filha dessa mulher. E sempre tem é meio policialesco, tem um policial, o Javert, que sempre tá no encalço dele. E ali a gente conhece Paris, a gente conhece até os esgotos de Paris, porque o Victor Hugo, ele descreve muito bem o cenário onde se passam as histórias. Para quem não conhece Victor Hugo pelos Miseráveis, é o mesmo autor de O Corcunda de Notre Dame, que é uma história muito famosa. A Disney fez filme, né? Teve desenho animado, para citar 2 exemplos. Então, o Victor Hugo é um dos maiores escritores franceses e foi o primeiro que eu fiz. Olavo, teve algum vídeo assim para você que foi mais desafiador assim para você fazer de algum livro ou não? Todos sempre foram assim tranquilos? Não, é quase todos, Karine. São porque eu acho que Guerra e Paz é o livro da Rússia, e é de um escritor chamado Lev Tolstói. Tolstói é um cara que a biografia dele é muito interessante. É um cara muito inteligente, que escrevia muita coisa. E os livros dele são, salvo uma ou outra exceção, são todos calhamaços. Então, assim, qual que é o desafio? Como que eu vou sintetizar um livro que é gigante? Não dá para você... E tem isso, às vezes a gente confunde analisar com fazer resenha, né? Fazer resenha é contar o enredo. Não, esse aqui começou assim, casou com fulano, matou ciclano. Não é isso, né? É analisar. Aí o desafio foi esse, Karine, é comentar sobre um livro, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é muito bonito, né? Guerra e Paz, são 2 volumes, são bem grandezinhos, assim, é uma história só. Para você ter uma noção, são mais de 1.500 páginas, tem mais de 100 personagens. Então, como que eu vou explicar uma história que envolve mais de 100 personagens, que se passa numa cultura totalmente diferente da nossa, que é a Rússia? O Guerra e Paz é o mais lembrado da Rússia, né? Então, esse foi o desafio, sintetizar, né? Não dá para falar de todo mundo. Você dá para falar a essência da coisa e como que o cara explora aquele assunto e o desfecho. Às vezes, eu não gosto de falar o desfecho das coisas, porque eu acho que é o famoso spoiler, eu acho que eu tô cortando o barato das pessoas. A gente vê muito isso nas aulas de literatura, o professor tá lá falando e falando, não, acabou assim, fulano era... Eu não gosto, eu acho que perde a graça, quando eu já sei o que vai acontecer, acabou o mistério, já não vai me pegar mais. Então, resumindo, Guerra e Paz do russo Lev Tolstói, sem dúvida, foi um dos mais difíceis pelo tamanho mesmo, pela complexidade da coisa, porque mistura crise existencial, mistura conflito de família, mistura adultério, mistura festas na sociedade russa, mistura a cultura de lá. Então é isso, Guerra e Paz, do Tolstói. E assim, tipo, todos os autores que você já leu, que você leu autores de outros países, assim, qual você acha que mais te inspira ou que você mais te inspira, assim, que você mais gostou de conhecer? Difícil, né, Stephanie? Difícil a pergunta, porque tem tanta coisa. Dá para falar... Vou citar um brasileiro, na verdade, uma brasileira. Eu até indiquei esse livro, comentei com a Beatriz sobre ele, que é a Carla Madeira. Carla Madeira, ela escreveu 3 livros. 3 livros que todos os 3 foram um sucesso de venda. Véspera, Tudo é Rio, Véspera e A Natureza da Mordida. Não me lembro se nessa ordem. Então, a Carla Madeira é brasileira, mineira contemporânea. Por que eu cito ela? Porque é prova de que a gente não tem que... Machado de Assis foi gigante, mas está lá no século XIX. Então, Carla Madeira e Itamar Vieira provam para mim que a literatura nacional ela é muito rica. Então, o último que eu li da Carla Madeira, para não ficar no óbvio Tudo é Rio, foi A Natureza da Mordida. Por que eu acho me tocou a história? Porque ela tem uma sensibilidade muito bonita, eu gosto muito da beleza estética no que eu leio, e ela é muito boa em descrever determinadas situações muito assim, arrebatadora.
Então, A Natureza da Mordida traz uma poesia misturada com a prosa que me faz, sabe, você termina de ler uma coisa e você pensa, nossa, que bonito, eu queria ter falado isso. Então, é isso, acho que Carla Madeira, Natureza da Mordida. Olavo, você poderia citar um livro que não é muito conhecido pela sociedade, porém ele te encantou e marcou muito? E se sim, você poderia falar um pouco sobre ele? Deixa me pensar aqui, Maida. Existem muitos, sabe? Existem muitos. Eu acho que a gente tem que... Eu tento pensar nos mais recentes. Os mais recentes que, na verdade, tem muita coisa que não é conhecida. Muita coisa que não é conhecida pela sociedade. E a gente é muito condicionado a ler o que está sendo mais vendido. Às vezes, o que está sendo mais vendido é bom, mas eu tenho me deparado com muitos aí que eu, sinceramente, achei muito ruim. E, por exemplo, é o mais vendido na plataforma Amazon. E eu achei horrível, mas estou enrolando porque eu estou tentando lembrar de um aqui, Maida, que eu achei bom. Eu acho que o Fio das Miçangas é do moçambicano Miyakoto. O Miyakoto, ele tem um livro que é o mais lembrado de Moçambique, que também foi uma colônia portuguesa, então é irmão nosso de língua, também fala português. E até o livro mais famoso dele é Terra Sonâmbula. Mas um dos que eu mais gostei é o Fio das Miçangas. Então é uma coletânea de contos. Contos são histórias menores, né? Não são tão complexas quanto aos personagens, quanto à trama, e são muito bonitos. O Miyakoto, justamente. Inclusive a Carla Madeira, que eu comentei agora há pouco, ela se inspira muito no Miyakoto, do jeito dele escrever. É de uma beleza estética muito bonita. São 29 contos. Tem um em especial que eu acho muito bonito, chamado O Adiado Avô. É basicamente a história de um senhor de idade cuja filha teve um filho, então seu neto. Só que ele se recusa a aceitar aquela criança como neto. Ele se recusa a visitar ela no hospital e desde então ela fica muito frustrada com aquilo, porque afinal de contas o avô não queria ver o neto. E depois o Miyakoto vai descrevendo essa situação para a gente começar a entender por que ele não queria reconhecer aquela criança que não tinha culpa de nada como neto. É porque, para ele, aquela criança estava roubando dele o direito de ter identidade própria, porque a partir daquele momento ele seria só o avô, ele não seria fulano. E ele tinha essa dificuldade porque ele não tinha como ele ser avô se antes disso na vida dele ele não tinha sido filho, porque ele era órfão. Então ele tinha uma dificuldade de reconhecer o neto, porque como que ele seria neto se antes disso na vida dele ele não foi sequer filho? E aí, num dado momento, a esposa dele reconhece e percebe isso e ela fala, não, vem cá, eu vou te tratar, vou te cuidar como filho e a partir daí você vai conseguir ser avô também. Então, eu não consigo descrever a situação com a beleza que o Miyakoto consegue, mas O Fio das Miçangas, do Miyakoto, com certeza é um dos livros recentemente que mais me tocou. E olá, você poderia dar um spoiler do próximo livro que sairá no canal? No caso, a próxima resenha, né? De qual livro vai ser? Sim. Até já citei ele, da Dinamarca. É muito bom. Chama, deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui. Acho que não tá fácil.